Você não está aparecendo. Boa noite, estamos começando a nossa live. Vou ficar mais longe para você aparecer. Aí. A câmera é uma coisa. Estamos informando seus seguidores que você começou. Cadê o maior? Olá, boa noite, quem está chegando aí, nós vamos começar a nossa live. Eu queria que vocês fossem falando para nós se está dando para vocês ouvirem a nossa voz, porque nós estamos um pouco mais longe do telefone para caber nós dois na tela. Então, se vocês puderem nos dizer se está bom o som, se está chegando até vocês, né, para que a gente possa partilhar um pouquinho nesta noite sobre algo tão importante para nós, que é a família, que é o matrimônio, que é o casamento. Juvenil chegou, Lucas, Valmir, Isabela, Jerusa, boa noite, Regis. Falar boa noite pro povo? Boa noite, eu tô olhando aqui pra ver como é que tá no outro telefone, mas... Boa noite, pessoal, uma alegria estar com vocês aqui, né, falando desse assunto tão importante para nós. Eu sei que nós estamos num tempo, assim, pelo menos a gente tem recebido muitas informações que a coisa está apertada, né, que agora a gente está tendo que conviver, todo mundo mesmo. É muito importante a gente começar a tratar assuntos, né, esses assuntos, assim, que mexem mesmo com o pessoal. Isso mesmo. Que bom. A Danusa chegou. Boa noite, Danusa, Maria, Kleber. O pessoal falou que o som tá bom. Que bom, né? Hoje nós pegamos um celular emprestado para fazer essa live, porque os nossos telefones eles não estão muito bons, não. Então a gente pegou um emprestado hoje. O irmão de comunidade aqui do lado falou, não, empresta o meu, porque de vocês não dá, não. É, mas muito bom. Uma alegria, né? A Carla sempre elegante, a Danusa falou. Bom, é uma alegria poder ter essa formação com vocês, esse momento de partilha. E eu tenho certeza que Deus ele quer restaurar as nossas famílias, né? Então nós estamos aqui hoje para buscar mesmo essa restauração de Deus. Renata chegou, Poliane, Matilde, Júlio, João, que bom, que bom. Soraya, seja bem-vinda. Uma alegria mesmo, né? Para que a gente possa estar junto. Léo, boa noite, Léo. Luiz, muita gente, graças a Deus mesmo. Eu vi a Danusa aí, essa semana a gente fez uma live junto sobre o papel do homem, a comunidade Mariana Resgate, né? A Danusa está fazendo uma semana de formação para a família. Então quem quiser acompanhar hoje, 10 horas, tem uma live deles também. Vocês podem acompanhar lá também, tá bom? Lucimar, boa noite. Vamos começar rezando então, pessoal, para a gente poder partilhar, porque o tempo vai passando, enquanto a gente reza, mais gente vai chegando, mais pessoas vão chegando para podermos fazer essa nossa live hoje, né? Onde a gente vai falar sobre 10 conselhos, né? 10 dicas, podemos dizer assim, para que a gente possa viver bem o casamento, né? A gente sabe que nesse tempo de pandemia a gente tem que conviver mais e às vezes a gente fica um pouco mais estressado, mais cansado, mas a gente quer partilhar um pouquinho sobre isso. Mas vamos rezar primeiro? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nesta noite eu quero clamar a Tua graça sobre todos nós, as nossas famílias, as nossas casas, as nossas vidas. Senhor, eu quero Te entregar cada pessoa que está aqui agora, seja elas em casal, seja elas sozinha. Quero pedir que a Tua graça alcance a cada um também, Senhor, a cada família, a cada relacionamento, pois eu sei, Senhor, que a família é um projeto Teu. Sei que o mal, o inimigo, ele tenta contra nós, quer nos destruir, quer tirar a nossa paz, às vezes coloca sentimentos, pensamentos em nós, mas eu Te peço que nesta noite, Senhor, a Tua graça nos visite, a Tua graça nos alcance. Alcança, Senhor, casais que estão vivendo problemas, dificuldades. Alcança-nos, Senhor. Que a partilha dessa noite, Jesus, seja muito mais do que uma fala simplesmente minha e da Carla. Seja muito mais do que isso, Senhor, mas seja o Senhor podendo chegar
através da Tua palavra, através da verdade, a cada uma dessas pessoas, levando a elas consolo, levando a elas direção, luz, para que possam encontrar caminhos de cura, de libertação, de conversão, Senhor. Por isso, Jesus, eu coloco nas Tuas mãos todos nós, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. E peço também a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a nossa mãe, para que ela possa cuidar de nós, para que possa nos conduzir e interceder por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, pessoal, nós vamos falar sobre 10 conselhos, 10 dicas, não sei que acho que é 10 conselhos, 10 dicas que está lá, para viver bem o casamento. Mas antes, nós vamos nos apresentar. Apesar que a maioria do povo ali a gente conhece, mas eu acho que é bom a gente falar quem a gente é, né? Sim. Então pode falar. Eu sou a Carla, esposa do Eduardo. Nós somos casados há 13 anos. Nós temos 7 filhos, só que 3 moram com Jesus lá no céu, que eu perdi, durante a gravidez, e 4 estão conosco aqui nessa terra, conosco nessa missão. Conosco aqui na nossa casa também. Se vocês escutarem algum barulho, são as crianças que estão ali meio que brincando enquanto a gente está aqui, né? Nós somos casados há 13 anos, né? Nos conhecemos na igreja e a partir dessa caminhada de igreja a gente decidiu viver uma vocação junto, um chamado a estar junto. Então, isso somos nós, né? Consagrados e que queremos viver realmente um matrimônio segundo o coração de Deus. Que não é fácil, né? A gente sabe que o relacionamento, o casamento é um desafio. Aqueles que vêm dizer que não tem desafios, é mentira, né? É um desafio. Mas, quando a gente assume essa vocação, é muito bom viver. Bom, só quero dar mais alguns boa noite, que chegaram mais gente aí dando boa noite. Teve gente que viu a live junto com a Danus essa semana e falou que tá aí, que gostou, que bom, muito bom mesmo, né? Rosandra, acho que é Rosandra mesmo, Sérgio, né? Bem-vindo, Raifran de São Luís do Maranhão, tá aí, Mariana, Karina, tá aí, Viviane, Rafael. Isso, muito bom vocês estarem chegando, estarem conosco, porque eu sei que nesse tempo é a forma que a gente tem de se encontrar, é a forma que a gente tem de partilhar a palavra de Deus, né? A gente estava fazendo nas quintas-feiras, né, lá no centro de formação, algumas formações para famílias, né, sobre educação de filhos, sobre relacionamento dos casais, e aí com a situação da gente não, poder fazer os eventos mais, a gente resolveu trazer para cá, né? Então a gente vai conversar aqui sobre esses assuntos que são tão importantes, né, para nossa vida, para nossa missão nesse mundo, porque Deus nos quis família, né? Deus sonhou conosco como família e Ele nos dá toda a graça, por mais que a gente pareça assim que a gente não vai dar conta, é impossível. Deus nos capacita, dá a nós toda a graça para a gente viver essa realidade, né? Parece assim, hoje a gente vive num mundo em que falar de casamento que dá certo e que a gente tem que se sacrificar para dar certo, né, Du? A gente tem que viver renúncias mesmo, mas por amor, por entrega, por doação e dar certo. Parece que é impossível, porque o mundo tem vivido de uma forma que qualquer coisa as pessoas desistem, elas não têm a persistência de amadurecer juntos. Então é realmente um desafio, mas com Deus é possível. É isso que a gente fala, com Deus é possível, por Deus, por amor a Ele, também por amor à nossa casa, à nossa família, aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, é possível sim, né? Com certeza. E até assim, essa questão de viver por Deus, porque Deus pensou o homem para a mulher para o homem. Deus pensou tudo isso, né? Então nós temos que encontrar nele, né, a força,
a graça para a gente dar conta, para a gente conseguir. Porque senão a gente não vai conseguir. Infelizmente as pessoas têm se afastado de Deus e têm tentado resolver com outras coisas, com outros meios, problemas que só Deus pode nos ajudar. E esse afastar de Deus também faz das pessoas quererem viver uma ilusão. Né? Hoje a gente vê quantos casais não conseguem ficar juntos porque vivem ilusões. Né? E não é ilusão. O primeiro conselho que eu queria partilhar com vocês é que a gente pudesse encarar o nosso relacionamento como algo real. Né? O casamento, o matrimônio, é algo para dar vida a nós. É algo que nos leva a viver a vida. Né? A vida e a vida plena em abundância. Porém, a vida real. Não é uma vida de ilusões, de fantasias. Hoje, o mundo tem semeado na vida dos casais muitas ilusões e fantasias. As pessoas têm fantasiado um conto de fadas, mas não simplesmente um conto de fadas, mas uma autossatisfação, um tanto de coisas que o casamento não vai oferecer. Ele vai oferecer para nós vida, mas uma vida real. Uma vida de pessoas que vão viver juntos, que vão se complementarem juntos, que vão levar vida um para o outro, mas não uma ilusão de vida. Não uma ilusão de imaginar que as coisas têm que ser do jeito que eu pensei, que tudo tem que sair do jeito que eu planejei. E o pior, essas ilusões nos confundem. Hoje eu quero algo, amanhã eu quero outro algo, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, e a gente começa a se perder. Quantas pessoas se perdem nas ilusões? É como se a gente pensasse o casamento como algo assim, para me fazer feliz. Eu não sei se tem isso mais pra frente. Uhum. Não, deve ter, né? Tem. Assim, não, acho que não. Mas é como se fosse algo assim, que é simplesmente eu me casei porque eu quero ser feliz e eu vou viver esse romance a minha vida toda, como se fosse um romance, uma história. É claro que é uma história de amor, né? Mas é uma história de amor de vida real. É de vida real, É. Com todo mundo com problema, com todo mundo com história. O meu cônjuge tem uma história, tem uma vida, tem traumas, tem feridas, tem tudo. E eu não posso simplesmente ignorar tudo isso e pensar, não, agora eu quero só me satisfazer, eu sou o centro do mundo, né? Eu quero tudo por mim, tudo pra mim, como um romance mesmo, onde tudo é maravilhoso, né? Onde não tem nada, né? A segunda coisa que a gente fala já entra nisso, que é primeiro, o casamento é um símbolo da vida real e não é um romance. E a segunda coisa, que a gente entra num casamento para caminhar junto, para percorrer um caminho. Mas não é uma estrada plana, não é uma estrada que não tenha buraco, não é uma estrada que não tenha curvas, morro. Não, é uma estrada que tem tudo isso. É uma estrada que vão ter tempestades, buracos, que vão ter várias coisas. Isso é o casamento. É um caminhar junto. E não são poucos não, viu, gente? Em 13 anos que a gente tá junto, casado, né? A gente namorou 7 anos, então nós temos 20 anos juntos. Eu vou te falar, assim, que são muitas montanhas. Tem hora que vai ser intransponível. Nesse momento, eu não vou conseguir passar por isso. Aí já é demais, né? Não, mas a estrada é cheia de curvas. Claro. E a gente não pode se enganar pensando que não, tudo deveria ser plano. Não, Deus não pensou assim, né? Eu não sei se você já fez uma viagem por uma estrada que você não conhece. Eu já vivi isso, voltando uma vez de uma missão. E eu passei por uma estrada que eu pus no GPS. E a estrada estava indo de asfalto, de repente começou uma estrada de chão. E de repente foi ficando tudo muito estranho, muito ermo. E eu fui continuando, porque o GPS mandava e tal. E foi assim, um desespero. Quando passou, voltou para a estrada de asfalto, né? Eu podia muito bem voltar naquele dia e querer outro caminho. No casamento a mesma coisa. A gente está numa estrada que está tranquila. De repente vem uma estrada toda confusa, que tem barrancos do lado, eu estou com medo de cair. Uma chuva, uma tempestade que eu não enxergo. Sabe quando a viagem começa a ficar complicada e a gente fala assim, eu vou desistir, eu vou voltar, eu vou parar? É nessas horas que a gente tem que entender que isso faz parte do processo. Vamos ser concreto, por exemplo, algumas situações em que a gente pode exemplificar isso na vida da gente, dos casais.
A chegada de um filho, por exemplo, a gente fala, não, é bênção, é só alegria, mas a hora que chega alguém, mais uma pessoa, em que a gente estava acostumado a se dedicar só um ao outro, por exemplo, e de repente entra mais uma pessoa que a gente tem que se dedicar a ela também. Vem um problema financeiro. Ou um problema financeiro. Aí vem aquele problema assim, nossa, um aperto financeiro que a gente fala assim, meu Deus do céu, vamos desistir, né? Ou diversos outros problemas, um problema de saúde, um problema um com o outro, né? Porque tem problemas que são exteriores, tem problemas que são interiores, quando eu falo exteriores, que são fora da família, mas que estão lá, que são dentro de casa. Esses problemas, quando chegam, parece que a nossa estrada vai, né? Não. Tá. Ela tá me cutucando, será que ela tá querendo que eu mude assim? Mas é isso. Que é essa estrada, meus irmãos. Nós precisamos topar o desafio. Olha, não é fácil, mas não quer dizer que é ruim. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar claro. Nós estamos começando a nos iludir num mundo que coloca para nós que a vida tem que ser toda fácil, que tudo tem que ser fácil. E é mentira. Tem coisas que são difíceis. Se você pegar um atleta olímpico que vai, por exemplo, percorrer fazer uma corrida, ele vive uma vida dificílima para chegar lá. Mas a vitória que ele alcança é algo único, que só ele pode dizer. Então vale a pena. Vale a pena as dificuldades e vencer as dificuldades, né? E o casamento é um meio de santificação, né? É a estrada que Deus nos deu para nosso caminho para chegar ao céu, né? Eu sempre gosto de dizer isso, que é a rota que Deus planejou para a nossa santificação. Até porque é um sacramento de serviço, né? Não é um sacramento de bem próprio, mas é de doação. Até assim, é muito bom quando a gente estuda a teologia do corpo, em que a gente entende o porquê, por que a gente casou, né? Um dia a gente tem que fazer uma live só sobre esse assunto, porque é maravilhoso, né? Não é o tema de hoje, mas ajuda a gente a entender o porquê, para que a gente se casou. Mas e o casamento é para a gente crescer na nossa fé, crescer na nossa caminhada, crescer enquanto pessoa, amadurecer. É pra gente crescer. E crescer muitas vezes dói, né? Crescer muitas vezes exige esforço, sair de um comodismo, deixar situações que para nós estão ótimas, né? Então é isso, casar é isso, né? Na verdade, é muito bom. Na verdade, o amor, segundo João Paulo II, é uma entrega, é a livre entrega do coração. E entregar é se doar. Né? E me entregar, me doar, não é para me satisfazer, mas para me dar ao outro, para me ser dom para o outro. Né? Deus nos fez para sermos dom. O problema é que a gente às vezes não quer ser dom, a gente quer receber. E nós estamos num mundo muito disposto a receber. E não é por aí. Bom, nós falamos de que o casamento é uma vida para gerar vida e vida real, que é uma estrada que nem sempre é plana, que tem desafios. E a terceira coisa, o casamento é uma jornada de um homem e de uma mulher. Eu acho que esse talvez seja algo importante para dizer para vocês, que é o que tem gerado muitos e muitos problemas nos casamentos. Deus, quando fez o homem e fez a mulher, ele fez os dois iguais em dignidade, mas totalmente diferentes, para que um complementasse o outro, para que aquilo que faltasse em um tivesse no outro, e aquilo que faltasse no outro tivesse em um, no sentido de que, não que um está incompleto, não, no sentido para formar uma família. Homem e mulher se unem para formar uma família, e são diferentes para se complementar nesta família. Mas como assim? Deus nos deu papéis, missões diferentes. E muitas das vezes a gente é contaminado por um mundo que tem julgado o homem contra a mulher contra o homem, tem feito de nós inimigos, tem às vezes diminuído a missão de um e de outro. E até confundido as missões, né? A gente se perde nas nossas missões, naquilo que é minha missão e também a missão dele dentro do nosso lar. A gente se perde, a gente está confuso, é como se a gente estivesse sem nenhuma referência do como nos comportar, né? Do como é importante o meu papel, como é importante o papel dele na nossa casa, na criação das crianças, né? No nosso relacionamento, como eu posso me doar, qual
Qual é a diferença que eu posso fazer na vida dele? Né? Isso tá confuso, a gente está perdido. Justamente. Então, é importante a gente... Até porque nós somos diferentes, porque temos missões diferentes. E não adianta eu imaginar que eu vou fazer a missão da Carla e vou fazer e substituir ela, não vou. E nem ela vai conseguir me substituir. Numa família, por exemplo, onde falta o marido, onde falta a esposa, né, onde falta o pai ou a mãe, um tenta, como se diz, suprir uma falta, mas não substitui. É fato. Só que hoje, como as referências estão perdidas e os papéis estão confusos, as famílias estão ficando confusas. Deus criou o homem e a mulher para estarem juntos, unidos em matrimônio e formar uma família. E o homem foi criado por Deus para ser pai, protetor e provedor. E a mulher para ser mãe, carinho e educação. Essas são as principais missões que a gente tem enquanto pessoas. Eu, como pai, como homem maduro, preciso aprender a ser pai, a ser marido, a na minha família ser o provedor e o protetor. A Carla ser a mãe, onde tem o carinho e a educação e a formação dos nossos filhos e da nossa casa. Na mulher está todo um mistério de Deus, né? Um mistério que está dentro dela, ela guarda dentro dela um mistério chamado maternidade. Pensa que beleza que é alguém que leva um outro alguém dentro de si e faz esse outro alguém se desenvolver ali dentro. Isso é um mistério. E nós homens somos a força que vai cuidar para que esse mistério esteja protegido. O homem é chamado a ser aquele que vai proteger a família, que vai dar a vida, que vai morrer pelos filhos, morrer pela esposa. E a esposa ser aquela que vai receber, né, toda essa história de família. Quando eu digo receber, não é receber só coisas boas, mas receber aquilo que eu trago, aquilo que os meus filhos trazem, guardar dentro dela e nos devolver carinho. Isso é o papel da mulher como mãe, né? Gerar a alma, Isso. né? Cuidar da alma. Claro que o pai também, ele cuida da alma, mas a mãe é aquela que percebe a alma, se importa com a alma mais do que com o corpo também, né? Com a alma da criança e também da família. Eu falo que a esposa é como se fosse a alma do lar. Às vezes a esposa e o esposo assim, se perdendo nisso, ela acaba desestabilizando todo o lar, porque com nervosismo, quando eles se perdem nas suas missões, desestabiliza toda a casa, o homem... E até com os filhos, né? Aquele é ambiente perigoso. se torna ruim, né? Sabe aquele ambiente que não é bom, tá? É ruim, é chato, porque a gente só tá brigando, a gente só... Só se alfineta, só fica se um fere, né? inferindo o outro, um cutucando o outro, né? É uma coisa cheia de picuinhas. Na verdade é essa. A gente vê casais cheios de picuinhas, assim. Por pouca coisa um tá cutucando o outro. E quando a gente se perde nessas missões, o homem deixa de ser essa figura de pai, de autoridade, de proteção. A mãe deixa de ser essa figura de alguém que cuida, que é carinho, que é formação, que é educação. Os filhos se perdem. Eles não têm referência. Eles, às vezes, o equilíbrio do filho está em ver aquilo que é o meu pai, aquilo que é a minha mãe. E ver tudo isso, né? E infelizmente a gente tem percebido que muitas famílias lidam com pai e mãe inimigos. Crianças só têm essa referência. Meu pai e minha mãe são inimigos. Eles só brigam. Eles só discutem. Eles não conseguem ter uma união entre eles. Eles são dois inimigos. E a gente mora com dois inimigos, né? E assim, a gente sabe que às vezes a pessoa não faz por maldade, né? Mas é preciso a gente entender, e aí é bom vocês que estão ouvindo, que vivem isso, ou que conhecem pessoas que vivem isso, é importante dizer para essas pessoas que às vezes a gente perde tanto tempo nessas coisas e deixa de viver aquilo que a gente tem que viver. E deixa de viver a beleza da união entre um homem e uma mulher. E às vezes a gente fica sempre brigando por coisas pequenas, perdendo tempo, sendo que a gente poderia estar vendo coisas maravilhosas. Só porque a gente quer ter razão, viu, gente? Amor próprio. E outra Sei coisa, lá, é porque se homem amor... não presta, é porque mulher é assim, porque homem é assado. Sabe aquelas coisas assim que a gente sempre tem de ditados populares, de conversas? É isso, né? A gente sempre está julgando o outro como alguém menor, alguém que eu tenho que diminuir. Então, entenda isso. Deus não pensou homem e mulher para estar junto, não foi à toa. Ele tem um porquê, ele tem um motivo.
Bom, o quarto conselho, né, a quarta dica que a gente pode dizer é que um casamento não se pode medir só pelo tempo, mas também pela qualidade de se viver junto, pela beleza de se viver junto. Tem pessoas que vão ficar casadas pouco tempo porque a morte vai levar a pessoa, não porque se separaram, porque se divorciou, acabou, né? Aí não tem história nenhuma. Mas vamos supor, a pessoa ficou 10 anos casada somente e ficou viúva. Mas se aqueles 10 anos foram vividos com uma qualidade boa, talvez vale mais do que 30, 40 de pessoas que viveram a vida inteira brigando. Que viveram a vida inteira. Né? Esses dias eu encontrei com um amigo, ele contando dos pais deles que tem mais de 50 anos de casados. Desses 50, mais de 20 vivendo separado dentro de casa. Então você vê assim, claro, a gente sabe dos desafios, mas é preciso a gente entender que nós precisamos colocar qualidade no nosso matrimônio hoje. É porque senão o tempo vai passando e daqui 10 anos os mesmos problemas existem. Isso. Se a gente não falar, não, a partir de hoje nós vamos resolver. Até porque o tempo, ele vai ser, o tempo resolve. Não, o tempo problema não de casamento, o tempo não resolve. Não, né? porque ali são duas pessoas. E duas pessoas que vão precisar amadurecer. Duas pessoas que vão precisar ceder. As duas pessoas que vão precisar decidir viver o amor. Porque senão, daqui 15 anos tá a mesma coisa. E pessoal, eu tô com 30... Voltou, gente? Parece que deu. Eu tô há 13 anos casado. Eu podia ficar assim, não, mas quando daqui 5 anos melhora, daqui um tempo vai resolver. Não. Eu preciso colocar qualidade no meu casamento hoje. O que eu tenho que resolver, eu tenho que resolver hoje. E não ficar insistindo para que as pessoas... não é insistindo assim, não ficar esperando que as coisas vão acontecer. A responsabilidade pela qualidade do matrimônio é minha, é da Carla, é hoje. Eu vou ficar às vezes culpando ela e deixa que esse problema depois se resolve sozinho. E o tempo vai passando. E aí você encontra a pessoa 20 anos de casado, 30 anos de casado. E na verdade são 20 anos de frustração, de tristeza, de dor. Sendo que poderia ter tomado certas decisões e, gente, não é coisa grande, é até coisa pequena. Tomar essa decisão de falar, eu vou colocar qualidade no meu matrimônio hoje. Eu vou resolver hoje. Eu vou resolver hoje. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós. Então, não deixe o tempo passar. Não espere para resolver aquilo que tem que ser resolvido hoje. Aquilo que precisa ser melhorado hoje. Sempre colocando a sua responsabilidade em primeiro lugar. Nunca culpando, porque a gente quer arrumar o culpado. Não, eu sou o culpado. Eu primeiro. Né? Acaba que a quinta dica entra muito nisso, né? Que a gente, às vezes, tem desavenças mesmo, nós somos diferentes, criados... É normal discutir às vezes, né? Não pensa, duas pessoas são iguais, não tem jeito. Com o passar dos anos, os casais até aprendem a pensar um pouco parecidos, algumas coisas. Ou até, eu digo assim, quando já se casam, né? Porque às vezes isso é importante até para quem namora e não casou ainda. Se aquela pessoa é o seu oposto, você pensa, por exemplo, em casar e morar aqui no Brasil, a pessoa já está planejando casar e morar lá no Japão. Você fala, não, eu jamais vou sair do Brasil. E às vezes as pessoas insistem mesmo assim, vão casar. Namora sabendo que o outro pensa totalmente diferente de mim, mas eu vou insistir nesse namoro e me caso com essa pessoa. Um fala assim, nossa, eu quero ter 10 filhos, o outro fala assim, não quero ter nenhum. Aí eu insisto mesmo assim, me caso, tá? Aí isso, como diz, a gente procurou com as próprias mãos, né? O problema, porque você namora exatamente para conhecer a pessoa. Mas, se você casou, vocês são, assim, tem afinidade, algumas coisas, mas vocês são diferentes, são criados em casas diferentes, pessoas diferentes, têm culturas um pouco diferentes e até pensamentos diferentes. Então é normal que a gente traga na nossa relação alguns conflitos. Não digo conflitos e não necessariamente a gente precisa brigar toda vez que aparece algo. E nem fazer as coisas ficar grandes demais, né? Porque tem gente que olha com um drama tão grande para certos problemas e diferenças
Porque diferenças a gente tem. É. Eu tenho uma criação, eu tenho uma história muito diferente da Carla. Eu tenho Isso. traumas, feridas, pensamentos da minha criação que são diferentes da dela. Aí, se na hora que a gente tiver uma desavença, na hora que a gente vê, nossa, não está batendo o que a gente está pensando, não estamos com a mesma ideia. Se eu não procuro resolver aquilo, mesmo que às vezes surja alguma discussão, mas se eu não procuro resolver, mas se eu fico dramatizando aquilo, fazendo aquilo ficar muito grande, eu vou dizer para vocês, meus irmãos, aí não se resolve. Portanto, a discussão, ela é algo que acontece. Mas nós precisamos sempre querer um clima de paz. Eu nem digo assim, discussão, porque às vezes para discussão a gente parece que está falando de bater boca, né? Uhum. Não é necessário. Não estou falando de brigas. Isso. Né? É necessário que a gente tenha essa. É real que a gente tem diferenças. Uhum. E é real que a gente precisa se ajustar. Vai ter hora que vamos falar assim aqui. Precisamos conversar. Temos que conversar. Depois, isso não tá bom. E não é na frente dos filhos, não é na frente das pessoas, não é no meio de uma multidão. Não. É no momento em que marido e mulher, no seu espaço, só os dois, vão conversar sobre as diferenças. Ou seja, manter um ambiente de paz. Sim. Não é guerra. Não. Fica parecendo que a família é uma guerra, um lugar de guerra. Até um lugar ruim de ir, né? Porque tem gritos, sim. palavras baixas, né? Insinuações ruins. Fala mal do outro, eu falo mal da minha esposa com meu filho, eu falo mal. Ou seja, tudo isso vai crescendo dentro da casa da gente, é um ambiente de guerra. Mesmo nas diferenças, mesmo nos problemas de relacionamento, precisamos criar um clima de paz. Esperar os meninos dormir para conversar. Esperar o dia que eu tiver mais calmo para falar. Ou o momento, às vezes no mesmo dia, né? mas no momento. Não na hora da raiva, né? Não na frente das crianças, nem de outras pessoas, nem de terceiros, de quartos, de familiares, né? Tem gente que discute na frente do pai e da mãe, do sogro e da sogra, discute na casa do sogro e da sogra. Por favor, meus irmãos, vocês não são inimigos. Marido e mulher não são inimigos. Marido e mulher não estão em guerra, não estão disputando nada. Tem diferenças? Fato, todos temos. Mas não somos inimigos. Muito pelo contrário. Precisamos entender que somos aliados. Estamos no mesmo lado. Porque se o meu casamento der certo, tudo está dando certo. Então, minha família dá certo. Minha família dá certo. Então, o que eu tenho? Tenho que estar do lado da minha esposa para fazer com que dê certo, porque a responsabilidade é nossa. Agora, se eu for inimigo, eu estou lutando para dar errado. Eu estou tentando destruir aquilo que eu construí. Imagina, eu construo um patrimônio, um tesouro, uma beleza, um diamante, e eu mesmo vou ser o primeiro a destruir. Só para ter razão, às vezes. Só para manter, às vezes, né, o meu ego e tudo mais. Sem querer ceder, sem querer... Né? Eu quero sempre ter razão. Inclusive, o sexto fala que não há uma família perfeita, é fato. Ilusão aqueles que acham que vão encontrar pessoas e relações perfeitas. Uma coisa que é extremamente importante é uma coisa chamada perdão. Perdoar. Mas perdoar é perdoar de verdade. Porque tem gente que fala que perdoa hoje aquilo que o outro fez comigo, porque o outro não é perfeito, mas aí daqui 6 meses acontece um probleminha, aí o que o outro faz? Lembra de tudo de novo. Ah, mas aquele dia, no Natal de 99, no meu aniversário de 2003... E às vezes o problema novo não tem nada a ver com aquele, mas é só porque dentro do seu coração... Eu tenho que ter razão. Você não perdoou nada. Dentro do seu coração você só abafou... para de repente, a hora que viesse outro problema, você somou aquele problema com aquele que já existia lá dentro e bum, vira uma panela de pressão. Não tem condição. A gente não consegue viver assim de forma saudável. Um bom casamento, se não existir perdão. E tem que pedir para Deus. Eu falo que tem que pedir a Deus essa graça. Porque eu falo de mim, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de perdoar no início do casamento do namoro, né, gatinho? Falava assim... Eu tô falando, a gente já resolveu esse negócio. De novo, você vai falar de novo, meu Deus do céu. Eu não sei, não consigo. Aí eu tive que rezar e falar, Jesus, eu não sei por que na minha história eu trago essa característica de não superar as coisas. E às vezes é um traço hereditário, pode ter sido. É uma cultura familiar, Pode de pessoas rancorosas, de pessoas que
que realmente guardam mágoas, né? Tem gente que tem essa marca. Aí é a graça de Deus mesmo para nos ajudar. Vem Deus, a graça de Jesus, eu preciso superar essa, não vou dar conta de ficar, de namorar, de casar, porque eu sempre vou ter uma lembrança daquilo e eu nunca vou vencer as situações passadas. E Deus deu, assim, hoje eu consigo perdoar bem. Eu acho que nas nossas conversas eu não trago mais coisas do passado. Tudo eu falo que foi a graça de Deus e até que assim, me amadureceu nesse nas sentido. imperfeições, porque não somos perfeitos, nós já temos que olhar para o outro, até para poder, às vezes, falar que está magoado, até para falar que está chateado, que está com raiva, mas já dizer com a intenção de perdoar. Sim. Eu já vou chamar a Carla para uma conversa de algo que me machucou, mas já com a intenção de perdoá-la. E não com a intenção de querer vingar aquela mágoa que eu estou sentindo, porque tem gente que vai para uma conversa assim. É totalmente diferente a conversa. Eu já passei pelos dois extremos, né? Assim, não são extremos, eu acho que esse é o equilíbrio, situações, né? E hoje a gente chegou num ajuste em que se existem mágoas, e existem, gente, existem, nós somos humanos, e ser humano não é igual ao outro, né? Se existem situações, eu falo eu preciso falar com você hoje. Aí a gente espera, às vezes precisa colocar as crianças para dormir, alguma coisa, e depois eu posso desabafar, contar para ele o que eu tô sentindo, sem imaginar que ele vai querer me destruir porque eu tô falando aquilo, e muito menos querer destruí-lo com a partilha que eu vou fazer. Não, mas eu quero edificar o nosso casamento. Não somos inimigos. Não somos inimigos. Nós temos uma vida em comum e a gente precisa se ajustar. Justamente, justamente. Então, perdoar. Não casamos com alguém perfeito. Então não existe nenhum casamento que não tenha perdão. Não existe nenhum relacionamento que não tenha perdão. E perdoar não é porque assim, eu vou te perdoar, mas você tem que mudar. Não, às vezes a pessoa não vai mudar. Às vezes vai ser um processo longo de mudança. Às vezes eu tenho que falar umas 20 vezes. Às vezes vai demorar 20 anos. Agora, se eu me casei com aquela pessoa, eu me casei com alguém que tem erros, que tem pecados, que vai me machucar, mas que eu estou disposto a perdoar. Bom, 7. O casamento é a gente ter um lugar para a gente regressar, para a gente voltar. Um lugar chamado lar. Bom, gente, isso eu acho muito importante. Vou contar um testemunho meu, né, da minha história. Eu sou fruto do casamento dos meus pais, mas um casamento que, num determinado momento, deu errado. Meus pais se separaram. E um dia, eu estava na casa dos meus pais, né? Eles ainda estavam morando na mesma casa, mas já eram separados. E o meu pai contou para o irmão dele, para o meu tio, os dois eram muito próximos, contou para ele que estava se separando, que estava tendo muita briga. E eu ouvindo aquela história, eu tinha meus 14 anos mais ou menos, eu ouvindo aquela história, meu tio disse para ele assim, eu não esqueço dessa frase: bom, o grande problema do seu casamento é que você construiu uma casa, mas não se preocupou em construir um lar. Há uma grande diferença em estar casado com alguém numa casa ou estar vivendo com alguém num lar, num matrimônio. Meu tio não disse essas palavras, ele só disse isso. Você preocupou em construir uma casa, mas não preocupou em construir um lar. Tem muita gente que não está dando conta de construir um lar, que não é um lugar que eu gosto de estar. Minha casa, meu espaço, minha família, meus filhos, minha esposa, está junto com eles. E olha, eu vou te dar alguns sinais, porque talvez você não saiba que está confuso isso na sua vida. Primeira coisa, se a sua casa é um lar, você gosta de estar nela. Você gosta de voltar para ela. Você tem saudade dela, saudade da esposa, dos filhos. Se sua casa é um lar, você tem vontade de ficar só com os seus. Quantas vezes a gente encontra casais que não conseguem ficar marido, esposa e filhos? Sempre vão atrás de um tanto de gente e querem criar uma bagunça danada? Não. Quando a minha casa é um lar, aquele lugar me completa. Aquele lugar me faz sentir bem. Eu não preciso de outro lugar nem de outras pessoas. Posso completar?
Além disso, também tem a questão de quando a gente se casa, a gente deixa pai e mãe e se une criando uma nova família. Muitas das vezes a gente não cria um lar, não cria uma nova família, porque a gente não consegue deixar a antiga família. Isso a gente arruma uma casa nova, mas não um lar novo. Isso é difícil de falar, porque fica parecendo assim que eu tenho que abandonar meus pais, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que é necessário que a gente perceba que nasceu um novo lar. Uma nova família. E que a família dos meus pais, ali agora eu vou lá, né? Claro, participo dos problemas, ajudo no que eu posso. Mas eu tenho que entender que nasceu uma nova família. Existem 3 verbos na palavra de Deus quando vai falar do matrimônio, né? Quando Deus fala do matrimônio, ele fala: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Ou seja, deixar, unir e ser. Ali eu formo uma família, eu formo um lar. Se eu não dei conta de cortar o meu cordão umbilical, se eu não dei conta de... Não é deixar no sentido de abandonar, mas de entender que a minha prioridade, depois que eu me caso, é a minha nova família. Que a minha casa, o meu lar, é a casa da minha casa mesmo, do meu casamento. Tem gente que é casada e a casa da pessoa continua sendo a casa da mãe dela. Vou lá em casa. Mas você está na sua casa. Não, mas eu vou lá em casa. Não, lá é a casa dos seus pais. Deixar. Se unir. Gente, unir é algo de muito mais do que dormir na mesma cama, muito mais do que morar na mesma casa. Virar uma alma só, né? Pensar junto, planejar junto, olhar para o mundo de uma forma única, ter claros objetivos juntos, ou seja, é formar uma pessoa só. E construir junto. Construir junto, E ser ser. Tem muita gente que tem medo de ser o casado, de ser o marido, de ser a esposa, assumir esse papel. Quem eu sou? Eu sou Eduardo, marido da Carla. Eu sou essa pessoa. Eu não tenho como ser outra. É interessante, eu vou abrir um parênteses para falar principalmente para os homens sobre isso. Quando eu sou um só com alguém, e aí eu deixei meu pai e minha mãe, me uni a minha esposa e me tornei um só com ela, eu sou o tempo todo, 24 horas por dia. Eu saio muitas vezes em missão sem a Carla. Eu costumo às vezes ter viagem sem ela. Mas eu tenho que ter a minha consciência, clareza, de que eu só posso estar aonde a Carla cabe. Eu só posso conversar assuntos que a Carla pode participar. Eu só posso conviver com pessoas se a Carla puder conviver também. Porque mesmo ela não estando, mesmo ela não conversando, mesmo ela não convivendo, mesmo ela não vivendo nada disso, eu sou a Carla. Se eu vou no meu futebol, vai um ambiente só de homens, tudo bem. Mas se hoje a Carla falar comigo assim, eu quero ir junto, aquele ambiente tem que caber a Carla. Senão eu não posso ir lá mais. Se as conversas, se as coisas que se pensa lá, não podem chegar até a Carla, então lá não me cabe. Lá não me cabe. Se no meu assunto, com os meus amigos, mas é só homem, é papo de homem. Mas mesmo se o meu papo de homem a Carla não pode ouvir, eu não posso estar naquele assunto. Porque eu sou com ela. Independente se ela está comigo ou não. Só que as pessoas acham que assim, eu sou casada aqui, eu nem traio minha esposa, não arrumo outra não, mas quando eu estou ali, eu tenho assunto de gente solteira. Mas quando eu estou em tal lugar, eu tenho atitudes e pensamentos de gente solteira. Pô, eu não sou solteiro, eu sou casado. É quem eu sou. Deixar, unir e ser. Isso é formar um lar. Isso é formar uma família. E é para isso que a gente se casa. O objetivo central do matrimônio é formar uma família.
Não é marido e mulher se sentirem amados e viver um conto de fadas. Não. É formar uma família. Para isso que Deus pensou. E quando fala de significa ter um lar, eu falo muito para nós mulheres. A gente também tem que proporcionar para o nosso marido, né? Para nossa casa, nossa para família. nossa família, para os nossos filhos, um ambiente gostoso, um ambiente bom. Eu até disse, quem dá essa alma para o espaço, para o lar é a esposa, né? Nós mulheres muitas vezes temos nos tornado mulheres muito ariscas, muito grossas, muito estúpidas. E isso tem destruído o gosto dos nossos de estar em casa. Claro que talvez precise de muita conversa, resolver muitos problemas, mas não é com indiretas, com patadas, né? Com grosserias que a gente vai conseguir mudar a outra pessoa. Porque existe a necessidade da gente mudar, do outro mudar, mas não é assim. Né? E a gente só torna o ambiente desgastante, desagradável, chato, né? Na verdade. Justamente. E assim, e esse esforço, né, da esposa, mas também de todos, de criar um ambiente bom é muito importante. Um ambiente onde os filhos gostem de estar, onde os dois gostam de estar, onde a gente pode rir, onde a gente pode brincar, onde a gente pode ser feliz, né? Onde a gente pode, às vezes, conseguir viver bem tudo isso. Né? 8, né? 8. A família precisa entender que ela é o futuro da humanidade. Bom, esse 8 eu acho muito sério, porque a gente vive hoje num mundo que quer destruir a família. A família hoje é muito atacada por diversas coisas. Nós estamos aí em pensamentos de que qualquer coisa se tornou família. E que família pode ser de qualquer jeito. Não. Não que eu estou desprezando situações de exceção. Mas família, segundo a doutrina da igreja, segundo o evangelho, a palavra de Deus, é formada por homem, mulher e filhos. Isso, inclusive, está em documentos da sociedade, não só na doutrina da igreja. Ah, mas então, Eduardo, você está falando que uma avó que cria os netos não é família? É família, mas é um caráter excepcional. O que nós estamos vendo hoje é que eles querem pegar o excepcional, o acidente, o problema que aconteceu, o marido que abandonou a esposa que morreu, o marido e a esposa que deixaram os filhos, se abandonaram e deixaram com a avó. Eles querem transformar isso em algo normal. Gente, são acidentes. Essas pessoas não são piores, elas não são menos amadas, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas nós precisamos entender quais são as nossas referências. O acidente, a exceção, não pode ser a referência, porque isso faz o ser humano se tornar ainda mais malandro, com perdão da palavra. Porque um descompromisso, né? Criar a sociedade, ela depende em si da formação do ser humano. Para formar um ser humano integral, ele precisa das referências de pai e de mãe. Ele precisa da referência de esposo e de esposa. Ele precisa conviver com tudo isso, né? Com a família em si, como ela é. Então, para uma sociedade equilibrada, ajustada, a gente precisa disso, né? A sociedade em si precisa de uma família estruturada. Justamente. E hoje, o que eu quero dizer é que precisamos cuidar para que certos pensamentos, mentalidades, ideologias não entrem na nossa casa e a gente comece a achar que a nossa família pode ser qualquer coisa. Ela não é qualquer coisa. Ela é uma família. É uma família. E família, gente, é o principal projeto de Deus. E aí eu já entro no 9, que fala que a família precisa contagiar o mundo. Olha, a maioria das coisas que a gente vê de ruins, principalmente no âmbito da segurança, da violência acontecerem no mundo de hoje, é porque a família não está dando conta do seu trabalho, da sua missão. E por que não está dando conta? Porque ela está um pouco perdida. A família vai contagiar o mundo quando ela for família como deve ser. Quando o pai e a mãe assumirem o compromisso de criar os seus filhos como prioridade, como missão,
como responsabilidade. Quando marido e mulher entenderem que quando entraram num casamento, entraram para formar uma família, para cuidar um do outro, para amar um ao outro. Quando tudo isso entrar no entendimento das pessoas, nós vamos entender que a sociedade toda melhora. Isso. Porque a gente contagia. E isso eu gosto muito de falar como eu comecei, né? É Jesus que nos dá essa referência de como ser uma família saudável, uma família cristã, em que a gente diz, olha como eles se amam, né? Como a gente se ama. E a gente precisa testemunhar para o mundo. Gente, nós casais cristãos precisamos testemunhar para o mundo que é possível, né? Viver um matrimônio, viver um casamento de uma forma totalmente diferente do que a gente tem visto. Então a gente precisa ser testemunho diante dessa realidade. E é só com Jesus a gente fala disso. O grande problema não é só o mundo estar perdido. O grande problema é nós estarmos perdidos. Nós precisamos assumir o nosso papel. E se nós encontrarmos um caminho, nós podemos ajudar muitas pessoas só da gente ter encontrado um caminho e as pessoas andarem atrás de nós. Se a família começa a viver como deve ser, ela já vai ajudar muita gente. Muita gente. Sim. Bom, e por último, o que mais tem pesado hoje é a falta de amor. E aí, realmente é fato, porque as pessoas não sabem mais o que é amar. Infelizmente, o amor se tornou algo vazio. Todo mundo fala de amor, todo mundo fala o que é amor, você pode jogar na internet, você vai achar inúmeras. As músicas de amor, a gente fala só não tem amor, né? Algumas músicas que falam que é amor, né? Mas o que é amar, então? Porque se está faltando amor, o que é amar? O amor é a livre entrega do coração. É uma decisão. Uma decisão. Eu decidi amar. Eu tomei a decisão. Não é um sentimento. Não é algo que nasce em nós. Não. Eu me decido. É um esforço. João Paulo II fala que o amor tem 4 camadas, o amor verdadeiro. E para o matrimônio a gente precisa entender essas 4 camadas e é o que tem faltado. A primeira camada do amor é a atração. Algo me atrai. Hoje as pessoas elas se envolvem umas com as outras na atração e acham que estão amando. Eu achei aquele homem bonito e eu estou apaixonado, eu estou amando aquele homem ou aquela mulher. Atração só, não é amor. Essa é a primeira camada. Claro, um dia eu olhei para a Carla e falei, nossa, essa menina, ela é bonita mesmo. Eu estava no grupo de jovens e ela me atraiu. Mas eu não amava ela ainda. A segunda camada do amor é o sentimento. É a paixão, é aquele desejo, aquela vontade do outro. Mas ainda é só sentimento. Porque a gente tem desejo e vontade por tanta coisa. E se deixar por tantas pessoas, e não é amor. E tem gente que já se casa nessa camada aí. Claro. Ó, eu achava ela linda. Agora eu tenho muita vontade dela. Tenho um desejo grande. Aí eu me caso. Ou se casa ou se entrega. Ou que se é pior, entrega, né? Que é pior. Ou se envolve, né? Tem gente que engravida de alguém por causa de desejo e aí depois tem um compromisso com aquela pessoa que é uma pra pessoa... vida toda. Se olhasse para aquele momento, até se arrependeu daquele desejo todo. Porque ainda não era amor. A terceira camada é a camada do valor. Nessa terceira camada, a gente começa já a ter centelhas de amor. Já tocar um pouquinho o amor, que é a camada do valor. Qual que é essa camada? O outro começa a ser único para mim, ser insubstituível. A Carla, ela foi escolhida na minha vida para ser uma entre todas as mulheres, para ser única, para ser minha. Então o valor dela é esse. É o valor de algo que nada e nem ninguém pode substituir. E isso é uma decisão. E a quarta camada, que é a última, chama-se transcendência. O que é transcendência? É eu olhar para o outro e ver que o outro é uma missão para a minha vida. Eu vou além do outro. Transcender é ir além. Além para onde? Para Deus. Se Deus me uniu em matrimônio, Ele me deu uma vocação, um chamado. Vocação é chamado. Deus me uniu a Carla e me deu a vocação de estar com ela. Meu chamado é esse. Então eu olho para a Carla
eu vejo, eu tenho uma missão. A missão de amar a Carla. E amá-la por amor a Deus. Porque Deus assim quis. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, eu tenho uma missão. Eu olho para a Carla e não é só a Carla. É muito além dela. Se a gente entender isso, nós vamos entender o que é amar de verdade. Amar não é essas coisas que dizem por aí, não. Amar é uma decisão de me doar, de me entregar e de olhar para o outro e entender, Deus me deu essa missão. Quem é casado, é fato que é assim. E nem sempre é a coisa mais prazerosa da vida. Não. Pelo contrário. Não pelo contrário de não ser só não prazeroso, mas pelo contrário de entender que o outro, mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas imperfeições, ele é uma missão na minha vida. Uma missão que às vezes vai me custar sofrimento, renúncia, esquecer de mim, mas uma missão que vai trazer uma paz e uma realização interior, depois de vencer muitas batalhas, muito além do que a gente pode imaginar. Entenda isso. Hoje tem faltado amor. As pessoas têm até dito uma palavra que é uma mentira. O amor acabou. Bom, segundo São Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, ele diz, o amor jamais acaba. Se o amor jamais acaba, como que tem amor que acaba? Esses amores que acabam é porque não entenderam o que é amar. É porque não se decidiram a amar. Porque aqueles que decidem, o amor não acaba. Meus irmãos, nós estamos chegando no finalzinho da nossa live, então a gente quer rezar com vocês. Não sei se vai dar tempo de perguntas, por causa de alguns minutinhos, mas se der tempo, tem alguma aí pergunta? Não, tem não. Mas se tiver alguma coisa... Se quiser mandar pergunta aí, podem mandar. Mas nós queremos fazer uma oração por vocês, tá? E por nós. Bem breve, porque falta só, acho que 2 minutinhos no máximo. Tem não, vamos rezar. Senhor Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos as nossas famílias, os nossos matrimônios, as nossas casas. Senhor, tira de nós tudo aquilo que tem nos dispersado, nos iludido, nos levado para caminhos errados. E dá-nos a graça hoje, Senhor, pelo Teu amor, de viver o que o Senhor quer. Cura os corações feridos, magoados, liberta as pessoas que estão nos vícios, que estão perdidas, que se deixaram levar por pecados, por erros, liberta-os, Senhor. Renova os corações dos casais, esposa e esposo, renova o amor, renova a esperança, renova a alegria de estar junto. É isso que te pedimos nesta noite, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Nós estamos chegando no finalzinho, não chegou nenhuma pergunta. Falta 1 minuto só, praticamente, para encerrar. Eu quero agradecer do fundo do meu coração e dizer que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos live sobre família. Quinta-feira que vem tem outra, na outra quinta tem. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, nós vamos ter live sobre família. Então, se você gostou dessa, participe de outras, né? Adiciona aí nossas redes sociais, da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré, a minha, da Carla, para que você acompanhe aí o nosso trabalho, tá bom? E olha, um grande abraço, um abraço aí, a Sabrina mandou que está com saudade. Não, está com vontade de casar. Está com vontade de casar, mas ela mandou mais cedo, que estava com saudade ali antes. Muita saudade de vocês, meus irmãos do Maranhão. Que Deus abençoe cada um. Né? Você que ainda não conheço, que está começando a acompanhar o nosso trabalho agora, Deus abençoe você. Que bom que a gente está junto, né? Que bom que Deus está proporcionando para nós esses momentos de estarmos juntos. Que a graça de Deus nos acompanhe, nos proporcione cada vez mais, né? Estarmos no amor dele, para que possamos nos amar verdadeiramente. Abraço, gente. Muito bom estar com vocês, né? Vai acabar agora. 20 e poucos segundos. Mas que Deus abençoe. E a gente está junto aí. Rezem por nós. Nós rezamos por vocês. Tá bom. Um grande beijo. Um beijo para todos os meus irmãos de comunidade. Os de perto e os de longe. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.